Muito bem, meus queridos, estamos aqui novamente com mais um PPcast. Este programa que é parte integrante do curso de Publicidade e Propaganda da Uniara, Universidade de Araraquara. que é tocado pelos alunos de Publicidade e Propaganda, também aqui da Uniara. E quem está aqui comigo na nave é o Renatão. Salve, salve. A Carolzona. Fala, galera. O professor Gabriel. Estagiário da semana. E o nosso estagiário da semana é o Felipe. E aí? Bom, e o nosso tema de hoje é sobre o direito na imagem, na publicidade em si, certo? E é isso aí. Muito bem. Tem o slogan agora? De quem é esse slogan? Eu vou lá com o meu slogan, não vou deixar ninguém ver, quero ver quem vai acertar. Bom, quem começa hoje é o Piage, que é o nosso estagiário. Vamos ver. E o slogan é: faz do leite uma alegria. Tempo! Não lembro. Renatinho. Ah, sei lá. Leite Parmalat, sei lá. Não é leite Parmalat? Parmalat. Falei errado. Carol. Leite longa vida. Nossa. Shaudation. Sei lá, mano. Leite Nestlé, sei lá. Quick. Faz o leite uma alegria. Nossa, que... Eu tava pensando em leite Olha o Jussara. Quick aqui em cima, ó. Pra quem não conhece, Quick Morango é desgraceiro. Mas era bom, todo mundo tomava. Bom nada. Mas horrível, era bom? Horrível. Tocando bom. Era porque aquilo lá bem não faz, cara. Era corante puro, né? Uhum. Bom, tocando o barco, vamos falar hoje sobre direitos autorais, né? É um tema muito complexo, muito extremamente importante, que todo profissional de publicidade, estudante, ou seja, todo mundo que trabalha aí com audiovisual, né? Com imagem, tem que estar sabendo. Primeiro, para poder respeitar as leis e depois não tomar um processo nas costas, né, Carol? Sim. Muito bem. Que a nossa advogada tá aqui. Bom, a Carol roubou o microfone, eu continuo com esse, né? Ele perguntou. A gente vai pegar mais um microfone, né, pro próximo programa. Vamos tocando aqui. Galera, esse programa aqui, nós vamos falar sobre algumas áreas onde entram aí a imagem, né, o direito de imagem. Ou seja, a gente vai focar um pouco sobre a parte da internet, né, que mais é o Xaldão e o Renatinho, que vão falar sobre isso. E depois nós vamos focar mais na parte da publicidade, da fotografia, né? Entrar principalmente com a parte das leis, o que diz o código, né? Onde vai ser mais a Carol e eu, né? E o nosso estagiário, Felipe, ele vai fazer perguntas durante o programa, que provavelmente são as perguntas que vocês também gostariam de saber. Bom, inicialmente, Renatinho, o que você buscou aí sobre o direito de imagem na internet, no YouTube? O que conta pra nós aí? Então, Gabriel, eu pesquisei mais como funciona na Netflix. Como as séries chegam na Netflix. Ela faz tipo um contrato com um produto, que seria o filme ou a série, que eles pagam para ficar disponível lá no serviço por um determinado período de tempo e no país. Então, é um dos motivos da gente ter o catálogo, por exemplo, o catálogo da Netflix dos Estados Unidos ser diferente aqui no Brasil. Uma é a audiência mesmo, porque o Chaves aqui no Brasil é mais rentável do que nos Estados Unidos. E outro é por conta desses direitos aí, desse contrato. E quando a série estoura muito, é muito difícil da Netflix continuar com ela. Então, por muito agora, tá saindo muitas séries. Também é um dos motivos. Triste. E também a Netflix está começando a fazer os produtos originais dela. Tem investido pesado, porque seria sempre o dela. Então não correria risco de sair do catálogo. Ela não precisa também pagar direitos por ser dela. Também não precisa. Por exemplo, La Casa de Papel, o Desencanto, que é recente. São séries que são originais dela, então ela não precisa se preocupar numa perda futura, como está acontecendo agora. E é basicamente isso, Gabriel. O Xadão, você também partiu mais para esse lado da internet, né? Aí, eis uma questão que eu pergunto aqui pra vocês, né? A imagem da internet tem dono? Vocês sabem se...
Tem dono? Porque assim, eu tô fazendo uma pergunta, gente. Respondam. Tem dono? Esse daí é uma coisa que ela é muito complicada. Eu acho que a Carol, ela pode falar um pouquinho sobre como o direito, ele ainda está... A gente está falando sobre direito da Carol, porque a Carol, ela estudou direito, né? É praticamente uma advogada aqui. Ela que responde judicialmente pelo PPcast, né? Se a gente for preso, ela que vai tirar a gente. A internet, ainda nessa parte sobre leis voltadas para a internet, como a internet é muito rápida, as leis também precisam se adaptar. Então, acho que a Carol pode explicar um pouquinho isso pra gente, como que é esse processo, né? Sim, na verdade, eu pesquisei um artigo para que eu conseguisse explicar mais ou menos como que funciona. E eu achei o artigo 5º da Constituição Federal, que lá eles falam, né, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade dos termos seguintes. E eu peguei o inciso 10, porque lá ele explica realmente isso que a gente está falando, que é sobre o direito à imagem. E eles falam assim, ó, são invioláveis a intimidade e a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito da indenização pelo dano material ou moral decorrente à sua violação. Então aqui eles falam que o quê? Que, vamos supor, eu tô numa praça, alguém tirou uma foto da igreja, porém, essa foto ela tá focada não na igreja, ela tá focada em mim. Então eu posso ir lá e pedir um dano por estar usando apareceu você na imagem, isso. Porque apareceu eu na imagem. Na verdade, tem duas diferenças. Se eu for lá e tirar, você estiver passando, mas meu foco é na igreja, um exemplo, então eu não vou ganhar esse dano. Sim. Mas se o foco realmente está focado a mim e a igreja é apenas um fundo, eu ganho esse dano. Sim. Eles falam um pouco aqui na lei, que é a parte que eu também estudei um pouco mais, que na verdade, se a situação do objeto central, né, no caso é a igreja, e tiverem pessoas próximas, não tem problema. Porque na verdade essas pessoas, elas são até colocadas aqui como acessórios. Figurantes, né? Isso, elas estão figurando ali uma composição, né? Agora, se você faz ao contrário, que é o que você falou, aí não. Aí a pessoa acaba sendo o foco. Mas aí que tá. Eu perguntei, e da internet? Tem dono? Quando você vai lá no Google, você acha que as imagens que estão no Google têm dono? Elas são todas assim, ó. É aqui o que diz. Eu vou falar pra vocês. Eles falam que todas as imagens lá têm um dono, só que o seguinte... A gente pode estar utilizando imagens que, no caso, são dadas como gratuitas, ou você tem que pagar pelo direito daquela imagem, certo? Então, assim, porque tem sites onde você paga o direito daquela imagem, que é por exemplo, você vai lá e compra aquela imagem de uma paisagem que alguém tirou, que geralmente alguém tira a foto, aí você pode estar comprando essa imagem. Ou tem as fotos gratuitas, que geralmente também tem no Google, que você acha no Google, e são postadas lá para você poder usar a fins de você. Isso é o que diz aqui. Mas também tem as imagens que, no caso, tem a marca d'água, né? Que são feitas por alguém, eles deixam ali para mostrar que se você pegar aquela imagem, é dele aquela imagem, você tem que deixar aquela marca d'água ali, tá? Por direito dele. Agora, se você tirar essa marca d'água dele e ele perceber que você foi editado, foi tirado através do Photoshop, por exemplo, ele pode ir lá e te ferrar, entendeu? Então, assim, não é qualquer imagem que vocês podem estar utilizando, mesmo se vocês pesquisam no Google, vão lá no Google e pesquisam imagens, não é todas as imagens ali, né? Aqui, no caso, também tem aquelas imagens que são de produtos, por exemplo. A imagem de produto, você pode pegar, né, vamos supor, como um monitor, pode pegar, vamos supor, uma casquinha de sorvete, qualquer coisa, e pode estar divulgando essa imagem, porque a imagem tem uma marca, por exemplo, da LG, tem uma marca da Samsung, e para eles isso é viável porque eles estão ganhando em cima disso também. Isso é uma maneira de publicidade. Isso, né? Eles não ligam que você publique, que vocês divulguem a imagem deles, entendeu? Então, tendo no caso, a marca d'água deles, né? A logo deles ali, eles não vão ligar. Mas agora, se você apagar aquela logo e divulgar uma tela, por exemplo, uma tela da Samsung, que é da Samsung, aí vai dar problema para você, porque você apagou a logo deles, certo? Bom, na verdade, esclarecer algumas coisas. Esse programa aqui ele vai ficar longo, né? Porque Sim. ele é muito importante, tem muitas coisas, né?
que envolvem. E na segunda parte desse programa, a gente vai falar sobre essa parte de domínio, de registro, né? Só para adiantar um pouquinho, né, o que a gente vai focar mais na segunda parte, na verdade, essas licenças, existem vários tipos de licenças de imagem, né? Por exemplo, se você fotografa, você pode fotografar uma imagem, uma pessoa, ou seja lá o que você quiser, né? E você pode vender as suas fotos, tá? Inclusive, muita gente consegue ganhar dinheiro com isso. Então, você tem um site de imagem, por exemplo, Getmage, ou Stock Photos. Então, você vai lá, você se cadastra, blá, 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 e você disponibiliza sua imagem lá para venda. Existem também outras formas. Por exemplo, o Creative Commons. Como que funciona? Eu posso pegar minha foto, deixar disponível na internet, e aí existe uma série comunidade, né? Não, na verdade existe uma série de tipos, né, desse Creative Commons. Por exemplo, eu posso deixar que as pessoas utilizem a minha fotografia, ou minha imagem, ou meu vídeo, ou qualquer coisa assim. Eu deixo você utilizar, desde que você cite que esse produto é meu, que essa imagem foi eu que fiz, ou que essa filmagem, ela é minha. Aí você pode usar para o que você quiser, comercialmente ou não. Existe também que você pode, formas de direitos, onde você pode, eu libero a utilização disso, desde que seja para produções sem fins lucrativos, né? Ou seja, né, sem que envolva o interesse comercial. Então, por exemplo, eu não posso fazer o comercial da destilaria texana utilizando minha imagem, se lá eu coloquei que não é para esses fins. Então, é mais aberto. Quando a gente entra na internet, é um campo muito grande. E as enorme. imagens estão lá. Então, você não sabe nem de onde veio, o que veio, quem que fez. A maioria daquelas imagens, a pessoa não consegue nem provar que às vezes aquilo é dela. Sim. Né? Uma das coisas que mais acontecem também é a galera pegar foto de celebridade. E isso é uma coisa que dá muito problema também, ao não ser que a celebridade tenha exposto aquela foto gratuitamente, para estar sendo usada. Por exemplo, tem gente que usa foto de celebridade para estar colocando um produto deles. Ou seja, vai divulgar uma roupa, posta lá a pessoa usando a roupa e divulga a loja da pessoa, né? E isso, no caso, é um crime também, né? Se a celebridade, no caso, vê que você postou essa foto divulgando ela com a roupa e com a marca sua... A empresa vai ser processada. A empresa, no caso, ou você, né, vai ser processado, né? E isso é complicado. Eu também pesquisei, na verdade, sobre o direito de imagem, sobre os paparazzi. Que é algo que, eles são muito processados, vocês não têm ideia. Mas eles já sabem, né? Eles já sabem. E na Já verdade faz parte da... Sim, eu achei um vídeo... eu achei uma parte lá sobre o Marcos Pasquim, que é um ator global, né? Tiraram uma foto dele na praia, beijando uma mulher, porém ele era casado. E nessa foto não era a esposa dele. Foi onde aconteceu o divórcio dele, né? Então foi onde ele processou, né, o paparazzi por conta de que foi violado o casamento dele, né? Que foi... Então, assim... pra Isso você... aconteceu recentemente com uma certa pessoa. Eu, aproveitando isso, eu peguei aqui também, né, aqui já na Constituição Brasileira de 88, no artigo 5, então tem aqui algumas coisas referentes a isso. Por exemplo, quando não é necessária autorização para direito de imagem? Vamos falar das pessoas públicas. Eles colocam, né, como pessoas públicas e famosas. Quando isso não tem fins comerciais, isso está bem claro na legislação, você pode utilizar essa imagem, tá, dessa pessoa, porque ela é pública. Por exemplo, tem lá um político falando alguma coisa. Eu posso fotografar e posso colocar no meu blog, por exemplo, que está falando sobre política ou que está falando qualquer coisa. É lógico que você não pode fazer comentários desrespeitosos ou não verdadeiros, que aí você vai ser processado até pelo próprio conteúdo que está lá, né? Mas a única coisa que, na verdade, quando são pessoas públicas, é que você não pode associar. Então, esse exemplo que o Sheldon deu, de eu vou pegar, então, tipo, por exemplo, a Luana Piovani e vou colocar ela na fachada da minha sorveteria. Caralho. Eu não posso fazer isso. Top, hein, mano? Então, eu não posso porque eu estou usando para fins comerciais. É a mesma coisa que acontece se você pegar um personagem da Disney.
chupando um sorvete. Você tem que pagar os direitos autorais pra isso. Ou seja, tá bom, eu vou pagar pra você, a gente vai fazer um E contrato. muita gente usa. Cara, muita gente usa desenho animado pra fazer propaganda, principalmente de festa. Usa, porque... Caramba, Então, velho. porque é difícil você ter o controle. Por exemplo, se você tá na internet, é mais fácil ter o controle. Mas aqui em Araraquara, tem lá um pet shop que usa o Pateta na fachada. Ninguém vai ver, velho. Não, assim, vai ser muito difícil. Só se um cara for muito for lá tirar foto, ó, Disney, aqui, ó. É, então. Aí as coisas acontecem com denúncia, né? Inclusive, você falou do Mickey. A partir disso eu vou trazer o caso do Mickey de domínio público, que também é muito... que eles lá têm muito... A Disney tem muita acerto pelo Mickey. Tem muita seriedade quando usa a imagem dele. Tem domínio público, tem pra música também. Pra música. Tem pra livros, pra citações, tem várias coisas que isso aí a gente pode trabalhar um pouco melhor no... Isso, na parte 2. Na Porque parte dois, que é muito vocês interessante. falaram, e tem um caso mesmo de lei que envolve o Mickey e tudo, mas eu vou apresentar. Tem uma parada muito interessante também que eu pesquisei, que eu achei que o pessoal... a gente até fez um vídeo aí, né? Assista um vídeo de propaganda asiática, que é muito legal. O pessoal lá da Ásia, né, em si, eu não tô falando a Ásia, não a Ásia toda, mas assim, vamos focar no Japão, por exemplo. O pessoal do Japão, eles não ligam para essa diversidade de direito. Lá tem essa lei, só que assim, se você tira a foto de uma celebridade, eu quero postar a sua foto aqui, mas sem sua permissão, a celebridade, ela deixa. Ela simplesmente deixa para a imagem dela crescer lá, né? Então você vê que em alguns lugares do mundo, isso às vezes também não conta, né? Não tem essa repercussão que tem aqui, tanto aqui quanto também nos Estados Unidos, né? É que, na verdade, eles exigem sobre, vamos supor, se você vai fotografar, que é o seu trabalho, tudo é um contrato. Você tem que colocar no contrato que você vai utilizar a imagem daquelas pessoas para ser divulgado, igual... Os fotógrafos, eles têm que divulgar o trabalho deles. Então, eles postam em rede social, no site deles. Então, tudo tem que ter no contrato. E, na Entendi. verdade, se você procurar na internet, tem até um modelo de contrato para que você Ah, consiga legal. fotografar. Bacana. É isso aí mesmo, Carol. Existem os modelos de contratos e você tem que fazer. E o que tem que constar? Tanto para fotografia ou para imagem publicitária, né? Para filmes e tal, enfim. Você tem que ter os dados pessoais da pessoa, que aí vai lá, CPF, RG, onde mora, enfim, lógico, né? A assinatura dela que vai autorizar. Quando que isso vai ser utilizado? Com qual finalidade? Por exemplo, vai ser para um programa. Que tipo de programa que é, tá? Então, tem uma série de coisas sobre isso. E o tempo que isso vai ficar. Não é eterno. Se a pessoa assinou que ela põe lá que a imagem dela pode ser utilizada, é um período. Não é vou poder utilizar aquilo para a vida toda. Não é assim que funciona, né? Voltando, de novo sobre esse problema. Tem um caso interessantíssimo que tem a ver um pouco com essa história da imagem e tal, da liberação, que foi sobre a revista Playboy. Não sei se chegou a ver. Então, foi da revista Playboy e foi o seguinte a situação. Eles estavam fazendo uma matéria sobre os prazeres, o sexo da praia, algumas coisas assim. E aí fotografaram uma praia. E nessa praia tinha uma mulher, a foto era pequena, não era grande, mas tinha uma mulher lá tal, mostrava ela, quem era ela, né, assim tal. E os comentários da matéria estavam falando sobre coisas mais picantes. Mas é praia do quê? Nudismo? Não, normal. Tá. Praia normal, né? E o que aconteceu? Essa mulher, ela não sabia, ela viu, ela processou e ela foi indenizada, né? Se eu não me engano, acho que com 100 salários mínimos. Caralho! Né? Mas pensa só, você... Não trabalha nunca mais. Não, mas olha Zoa. só como a sua imagem fica desgastada, Sim, né? sim. Ainda Assim, bem que ela deve ter dado ela graças a Deus. Não, ela ficou exposta para um monte de coisa e, assim, em uma matéria que é voltada a sexo, né? Sim. Não tava falando do clima, do tempo, da maré que tava subindo, né? Então, são diferenças que eu acho Sim. que isso importa bastante, né, Carol? Quando o juiz vai dar a Isso. sentença, né? Na verdade, ele vai analisar todo o contexto, né? Igual, vamos supor, ele vai pegar a imagem, ele vai ver, vamos supor, se for um comercial, ele vai verificar o comercial, ele vai olhar tudo certinho. E isso vai do entendimento do juiz. Ele vai aplicar a lei, porém, cada juiz tem um Advogado, hein? entendimento.
Cê é louco. né? Mano, Não, ainda é mija verdade. demais. Cê é E louco. aí, na verdade, ficam os advogados, tanto de lá quanto tentando provar se isso manchou a imagem, né? A reputação da pessoa ou não, né? Esse é um mas grande Tem- embate, O né? Tem problema uma- é esse, cada juiz tem um entendimento. Vamos supor, às vezes você vai chegar lá com a imagem, ele vai entender que não ocorreu, tipo, a sua imagem não foi violada, É. entendeu? Então depende. Por exemplo, Então, é livre a interpretação. E na verdade é assim, o direito não tem nada concreto, é tudo depende. Tudo isso. Interpretação, né? Por exemplo, tem uma parada que eu queria perguntar. Em questão de... Hoje a gente tem muito filme pirata, né? Que é postado em sites, diversos sites. E é um direito que você tá pegando de outra pessoa, né? É um direito autoral, digamos dessa forma. Cara, tem um monte de sites. Esses sites, todos os dias eles estão sendo... não criticados, mas... Esqueci a palavra. Não. Eu esqueci a palavra, desculpa. Eita. É que o... Viu, Não ô, é. Felipe, o Sheldon, ele falta bastante da aula. Aí, Mano, de novo, aí velho. ele dá essas telas azul de Windows. Mas Tá calma, reiniciando, tá que ele reiniciando. volta. Não é, porque assim, esses filmes, eles têm que passar por algum processo. Então, eles são processados. É essa palavra que eu tava procurando, processo, olha só. Então, assim, eles são processados diariamente, né? Porque os sites são piratas, não pode ter isso. E mesmo assim, o pessoal continua fazendo isso. Esse pessoal que é processado, ele vai ser também a pessoa que processa ele, né? São uns filmes também que vão lá e vê ou não? Ou aqui não tem dessa parada aqui do Brasil? Porque tem um monte de site com filmes piratas dessa forma. Na verdade tem, porém é aquele negócio, né, brasileiro, pra tudo dar um jeitinho. E vamos supor, ele vai ser processado, não sei o que, ele vai pagar, porém, se é aquilo que ele faz, ele vai continuar fazendo. A maioria é difícil a pessoa parar aquilo que ela começa, né? Na verdade, vamos supor, igual uma pessoa que ela viaja pro Paraguai comprando coisas clandestinas. Ela vai ser pega, porém, aquilo vai assustar ela a primeira vez, mas ela vai voltar porque é aquilo que sustenta ela. Você tá entendendo? É a mesma Jeito coisa. brasileiro de viver. É a mesma coisa, vamos supor, uma imagem, a pessoa, aqueles que fazem, na verdade, os hackers. Meu, Sim. a pessoa não vai parar. Ela vai continuar, você tá entendendo? Por quê? Porque é aquilo que ela tá acostumada a fazer. É difícil alguém que começa algo e para, você tá entendendo? É que, na verdade, também é o seguinte, quando a gente vai falar internet, cada país tem uma lei sobre isso. Então, às vezes, você tem servidores que estão em outros países, onde lá esse tipo de lei, ele não existe, ou ela é diferente. E aí, como está no servidor de lá, o Brasil, ele não pode atuar com suas leis, porque aquilo não pertence. Aí você tem um negócio lá, tem a história do Google, que tem lá seus servidores, que estão lá em águas internacionais, e ninguém pode fazer nada, porque é outra legislação. Enfim, né? Aí, a gente vai para um caminho que é um pouco mais extremamente burocrático para as coisas poderem se resolver. Mas, turminha, estamos no final desse programa. Pelo menos dessa primeira fase. Tem muita coisa que a gente vai continuar no próximo. Parte Mas 2. Antes. Tan, tan, tan. O que é agora? E não, o Felipe não tinha que fazer essa pergunta dele? O Felipe vai... O que você não fez perguntas, Felipe? Durante o programa. Rapidinho. Faz o... Toca o Não, programa, agora é né? o coisa, cara. Então, Repetir, é cara, isso né? que eu tô falando. É o Eita. É o Eita? Nossa, o aí. Gabriel Então... tá... Muito bem. Carol, agora é com você. Gente, eu peguei um Eita topíssimo em homenagem ao Sheldon, que não veio, mano, né? pelo amor no de programa. Deus, cara. Enche meu saco aqui. O Sheldon acabou de perder o microfone dele. Não! Enche meu saco. Eu vou falar sobre o McDonald's. Não, cara. Ó, Sheldon! E na verdade eu peguei foi uma propaganda que eles fizeram em 1976. Nossa, antiga ainda. Guerra muito Fria o antiga. bagulho. Isso. Antiga. Antiga o bagulho. Não vou deixar falar. Essa propaganda... Errou! Essa propaganda, ela aconteceu na época das Olimpíadas, que aconteceu lá no Canadá, em Montreal. E
Na verdade era assim, a pessoa ela comprava um McLanche Feliz e ela ganhava raspadinha. E nessa raspadinha ela vinha, vamos supor, uma modalidade. Boxe, atletismo. Então dentro dessas modalidades você tinha que torcer pros Estados Unidos, no caso, né? Que vamos supor, se ganhasse ouro no atletismo e eu sair com o atletismo, eu ganharia um Big Mac. Se eu ganhasse prata, eu ganharia uma batata. Mas por ser um eita, vai ter coisa. Aí Com se eu certeza. ganhasse o bronze, eu ganharia um copo de Coca-Cola. Caramba, muita coisa. Aí o que aconteceu? Então todo mundo ganhou. Naquela época, a União Soviética era a que mais, né, ganhava medalhas. Chegou no finalzinho do segundo tempo, ela desistiu da Olimpíada. Então, os Estados Unidos, que estava acostumado a ganhar 87 medalhas em toda a Olimpíada, ganhou 174 medalhas. Caraca! E o que aconteceu? Nossa, Eles- 174 Big Macs, velho! Não só Big Mac, porque assim, na verdade eles estouraram de ganhar, eles dispararam na frente. Então foi batata, Big Mac, imagina o tanto de raspadinha que as Resumindo, pessoas um não monte de gente ia lá e comia tudo de graça. Nossa! E o que velho. aconteceu? Foi tanta comida que o desfalque deles foi de 10 milhões de dólares. Que? Tinha lugar que não tinha mais as Nossa. comidas. Nossa! Que fura, olha que mancada. Eita! Esse é um eita de Mano, acordo. olha, cara. bicho. Foi coisa, hein? Aí sim, hein? Bem. Parabéns, Então, eita quanto McDonald's. Domino's. Continue assim. Amo muito tudo isso. Tá no naipe do Tá no Domino's, naipe do né? Domino's. Legal. PP Dicas agora, né? Boa, viu, gente? O Gabriel manda desligar o celular, mas Minha ele mãe não tá desligou ligando, dele. ó. Minha mãe tá ligando. Pois não. Alô, mãe, tô na TV. Tô no YouTube. Coitada. Agora é o PP Dicas, né? Ela vai pensar, meu Deus. Agora é o... PP Dicas. Muito bem, Renatation. Então, eu vou indicar uma série da Netflix. Tipo uma série documental. O nome é Abstract, Oh, The Art of Design. ó. Fala English, sobre o... very good. Mas tá vendo, ó? Very good Inglês English. zero. Ela fala sobre o processo criativo de alguns designers. Então, tipo, tem um designer do cara que faz os tênis da Nike. Então, conta como é o processo criativo dele. E é muito legal porque você vai ver como é o jeito deles pensar. Às vezes você pode até achar Processo criativo, né? Isso, achar novas maneiras de pensar. Legal. Então é isso. Muito Bem, galera. Antes aqui, tô com peso na consciência. Deixa eu virar minha câmera aqui pro nosso amigo Felipe. Viagem. Olá. Felipe, fala um pouco sobre você. Tô brincando. Agora é muita pressão. Ele ficou roxo agora, Felipe gente. é o novo integrante. Muita pressão, assim. Aqui, né? Hoje é o primeiro programa dele. A ideia, né, era pra entender o esquema, participar mais perguntas. E eu tô me sentindo muito culpado, que eu acho que eu boicotei o Felipe. Para. Remorso, Relaxa. musiquinha. Para. Todo lugar de três. Mas beleza, pessoal. Então chegamos aqui ao final da nossa primeira parte do PPcast sobre direito de imagem, né? A segunda parte nós vamos falar mais sobre direito autoral, que isso é importante, como você vai proteger sua arte. Então, pô, você fez uma criação, você fez uma arte, como você vai proteger, e aquilo, cara, tem experiência. Eu tenho eitas próprios, né, de você fazer a arte, mostrar pro cliente, entre aspas, né? Vou mostrar para a minha mulher, ele fala, né? Você fala, tudo bem. Pega. Você e pode voltar divulga daqui 3 pra dias. todo mundo que você. Ok. Aí quando você está na tua casa, você vê o que você fez. E aí você vai lá, olha, muito bem, você gostou. Não gostei. Não vou pagar. Mas você está usando? Não estou usando. Mas está aqui? Não fui eu. Aí você pega a sua pastinha, põe embaixo do braço e vai embora. Cara, de trouxa. Então vamos explicar você. Ou chama a Carol, velho. Chama a Carol, Não, velho. nós vamos ensinar você a não ser trouxa. Reserve seus direitos. Beleza, pessoal? Terminamos? Antes... Não esqueça das nossas redes sociais, meus queridos. Sociais. Nossas redes sociais, acesse nossas redes sociais. Ó, vai lá, PG, viagem, faz com os dedinhos assim, pra você participar. Clica no gostei, Isso. clica no gostei. Compartilha com a família, com o cachorro, com a tia, com a avó, com o avô, com a mãe do Gabriel também que ligou aqui. A mamãe. Vergonha. E é isso, Ela gente. vai ser a próxima estagiária, É. gente. Saudade do papá da mamãe. Belezinha? Valeu. E até o próximo. Tchau. 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 Não levante os braços, senão vai cortar aqui em cima. Pega esse Beleza. Sem levantar o braço aí.